sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Maternar. Esse é o nosso segundo episódio. Eu sou a Tati Saldanha, doula e educadora perinatal, e hoje nós vamos conversar com a Noelle Melo, enfermeira obstétrica, e ela desenvolve um projeto, uma ocupação linda, e a gente vai conhecer isso ao longo do nosso podcast. Noelle, seja bem-vinda. Tati, obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de participar, né? Ser uma das representantes da minha categoria e estou muito feliz de estar aqui. Vamos embora conversar. Vamos. Bom, Noelle, primeiro de tudo, muita gente não sabe que uma enfermeira obstétrica pode fazer um pré-natal, pode acompanhar partos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a atuação da enfermeira obstétrica, mas começando, como foi a tua trajetória, como foi o começo para você? Tá. Bom, é importante a gente falar que a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, que é de 1986, ela já contempla essa atuação da enfermeira obstétrica e das parteiras, inclusive, Sim. também. Né? Então, essa é uma função que já está regulamentada, vamos dizer assim, já há 38 anos, né? Então, não é uma coisa que surgiu agora, do nada. A minha trajetória, ela começa com a coisa da ancestralidade. A minha avó era parteira. Ah, é? A minha bisavó era. Pois é. E eu sempre escutei histórias, né, dela, dos partos, né? Ai, assim, que legal. Tem uma que a minha mãe conta que eu sempre gosto de contar, que ela ajudou uma grávida um pouco antes dela morrer. Então, assim, eu achei isso muito emblemático, assim, a grávida chegou com muita dor na casa dela, ela fez alguma manobra lá na barriga, de que estava sentindo muita dor, a grávida saiu aliviada e ela saiu para o hospital para ir falecer. Então, Nossa. assim, para mim essa história é muito emblemática, eu me arrepio toda vez que eu conto. Então, essa coisa de mulher grávida, de parto, de gestação, ela já vem permeando a minha vida já há muitos anos. Quando eu iniciei os meus estudos, aquela coisa de começa, o que você vai fazer da vida e tal, eu falei, cara, eu queria muito trabalhar em maternidade. Eu nem sabia que existia pós-graduação, nada disso, né? E aí eu fiz o técnico de enfermagem, né? Depois do técnico iniciei meus estudos para o vestibular, passei para a faculdade. Mas até então eu falei assim, cara, eu vou ser enfermeira e eu quero trabalhar em maternidade. Era isso que eu queria estar perto de gestante, de grávida, eu queria isso para mim. E aí foi só nos meados da faculdade que eu vi uma professora assistir um parto, né, dar assistência, né, porque a gente primeira coisa da enfermagem obstétrica é a coisa do verbo, né, a gente não faz, a gente assiste, a gente presta assistência. Então, quando eu vi aquela professora dando assistência, eu falei, gente, calma. Um momento que eu... Aí uma chave virou na minha cabeça. Eu falei, caramba, então dá pra gente fazer isso? Dá. Então, beleza, como é que vai ser? E aí, terminei o curso e inicialmente, engraçado, né? Eu escutei uma história assim, não faça isso porque você não vai ter trabalho. E a minha primeira opção de pós-graduação nem foi enfermagem obstétrica, foi enfermagem do trabalho. Que é uma coisa que eu também gosto, mas assim, não passei na prova, eu fiz uma prova para residência, que é um curso de pós-graduação. Que bom que você não passou. Então, eu fiz a prova para residência de enfermagem, que é um curso de pós-graduação, que é treinamento em serviço, né? Você, ao mesmo tempo que você está estudando, você está trabalhando já, aprendendo. Eu fiz o primeiro ano para enfermagem de trabalho, não passei. E o segundo ano, falei, cara, não, agora já tinha me formado. Falei, não, agora eu vou tentar para aquilo que eu quero. Isso aí. E aí começa a minha história para eu chegar onde eu estou hoje, né? Porque, assim, a minha escolha de instituição para pós-graduação tinha a casa de parto como campo de trabalho, de residência. Então, eu falei assim, cara, eu quero esse aqui, porque tem a casa de parto. E aí eu fiz para a UERJ, né? A prova da residência da UERJ. Passei em primeiro lugar. Né? Porque eu estudei muito. Eu queria muito. Era uma coisa que eu queria muito. Então, eu estudei muito. Passei em primeiro lugar. Parabéns. E aí, fiz a minha pós-graduação. Teve lá uns percalços no caminho. Não fui parar na casa de parto. Inicialmente. Sempre tem, né?
Eu acabei não passando pela casa de parto por algumas questões internas da faculdade. Me formei na residência. Logo que me formei na residência, entrei para o mestrado. No mesmo ano do mestrado, comecei a trabalhar no acolhimento e classificação de risco da Rede Cegonha, né? Foi a minha primeira experiência profissional. Também, neste primeiro ano de formada, eu assisti um parto domiciliar. Planejado ou não planejado? Planejado, né? Um parto domiciliar planejado. Aguardando esse momento ansiosamente. E aí, logo que eu terminei o mestrado, eu tinha prestado também uma prova para a prefeitura, na época da residência. Terminei o mestrado, um mês depois eu estava trabalhando como enfermeira obstétrica dentro da prefeitura do Rio de Janeiro. Inicialmente dentro da maternidade Herculano Pinheiro, ali em Madureira. Sim. Então, foi lá que eu iniciei a minha trajetória profissional, vamos dizer assim. Eu passei um tempinho na Cegonha, mas depois eu saí. Cheguei a atuar num hospital em São João de Meriti também, em sala de parto. Mas, depois de um tempo, eu só fiquei na Herculano Pinheiro. E foi lá que eu me consolidei como profissional, né? É um lugar que a gente tem lá as suas batalhas internas, né? Sim. Mas foi um local onde eu consegui colocar para fora, né? Consegui exercer a minha função de uma maneira que eu posso dizer que até bem interessante, bem significativa, mesmo com muitas adversidades. A gente sabe as questões que existem, né, no trabalho da enfermeira obstétrica, que é um trabalho voltado para a humanização, Sim. um trabalho que preza pelo respeito. Então, enfrentei algumas coisas por conta disso. E nesse meio período também assisti mais alguns partos domiciliares planejados. Cheguei a compor a diretoria da ABENFO, que é a Associação de Enfermeiras Obstétricas aqui da Seccional do Rio de Janeiro também. E assim, é isso mais ou menos, né? Então, em 2021, eu engravidei, né? E aí me afastei porque era finzinho da pandemia de Covid. Fiquei afastada durante minha gestação. E quando retornei, né, da minha licença maternidade, faltando um mês para voltar de licença maternidade, a diretora da casa de parto na época me perguntou assim: você quer vir para cá? Eu já estava tentando já há algum tempo, mas eu já tinha até perdido a esperança. Eu falei: não, é agora, quero. Então eu já voltei de licença maternidade já na casa de parto, né? E tô lá desde então, desde junho de 23. Caramba. Foi mais ou menos isso, assim, né? Assim, meu percurso até agora. De lá para cá são 12 anos já. 12 anos de experiência. Na enfermagem obstétrica. Trabalhando com enfermagem obstétrica. É uma boa caminhada, né? Essa questão da enfermagem obstétrica, durante o pré-natal, por exemplo, eu descobri meu positivo e eu posso iniciar um acompanhamento com uma enfermeira obstétrica. Fazer um pré-natal com uma enfermeira obstétrica. E eu sei, né, que se a gente tem alguma, não digo uma doença, mas algum risco agregado na gestação, a gente pode continuar com a enfermagem, mas também sendo acompanhada com o médico obstetra, certo? Certo. Lá na casa de parto, onde você atende, atua até hoje, está lá nesse momento e acho que super combina com você. O modelo do pré-natal de lá, mesmo sendo pelo SUS, é diferenciado, não é? Sim. A proposta da casa de parto, Tati, é fazer um cuidado que não fique só nas questões biológicas, né? A gente quer que a mulher que seja nossa usuária de lá, que ela tenha para além de um cuidado efetivo, que ela tenha uma experiência positiva, diferenciada. Por quê? Porque a casa de parto, ela nasceu de uma proposta voltada para a desmedicalização, né? Então, todo o cuidado que você vê lá vai girar em torno desse processo, né? Então, mas não faz nada, você não usa nenhum tipo de intervenção. Não, a gente não usa. A gente preza pelas técnicas naturais, pelas condutas mais
sem questões medicamentosas, até porque funcionamos sem médico, então não é possível isso. Mas quando a gente tem uma intercorrência, quando a gente tem uma necessidade disso, a gente faz os encaminhamentos necessários. Sim. Né? Mas a principal questão envolvida lá é fazer com que essa experiência seja uma experiência completa. Da gestação ao puerpério, ela vai ter um cuidado diferenciado. Sim. Desde que eu me tornei doula, né, eu sempre quis ter uma assistência lá. Em 2022, eu bati na trave. Uma gestante minha fazia acompanhamento lá e ela, ao longo do caminho, desenvolveu diabetes gestacional. E aí foi aquele chororô, porque ela queria muito. E aí ela foi para gestação de alto risco, né? Conseguimos ter uma boa experiência de parto enfim, foi até, né, bem bacana. E aí, só ano passado que eu consegui acompanhar uma jornada, né, de uma gestante lá. E eu pude constatar que é totalmente diferente, né? Porque eu, como doula, eu acompanho as consultas, eu sempre peço para ver o cartão de pré-natal, os exames, as condutas. E assim, eu falei, cara, é muito bom. Casa de parto é o nome assim mais comum, né? Mas a casa de parto, ela é um CPN, é um Centro de Parto Normal, que faz parte de um projeto grande, né, do Ministério da Saúde, para a questão de atender a gestação de baixo risco, para diminuir mortalidade materna, né? Para a gente diminuir também o número de cesáreas. Existia uma questão de colocar mais CPNs em cada estado do Brasil, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a ideia era fazer um em cada área programática da cidade. Nossa, seria perfeito. Né? Mas até hoje ainda não conseguimos isso e, por enquanto, só temos a casa de parto de Realengo. Sim. Por ser a única casa de parto que está resistindo, aí são 21 anos já de história, né? Sem nenhuma morte materna, sem nenhum óbito fetal, sem nenhum óbito neonatal. Então, que estatísticas maravilhosas, né? É uma assistência que já se consolidou como efetiva, né? Como Sim, boa. segura. Isso. Então, só que hoje a gente tem essa dificuldade, né? A nossa principal ferramenta de divulgação hoje é o nosso Instagram. Mas a gente ainda está tentando agora buscar parcerias mesmo com as unidades básicas, né, com as clínicas da família, para ver se a gente consegue esse direcionamento das mulheres para lá. Importante a gente falar que assim, a casa de parto está localizada em Realengo, mas ela atende gente de tudo quanto é lugar. Exatamente. Da cidade e de fora da cidade. Não tem aquele negócio de regional, né? Não. Se eu posso morar, sei lá, qualquer lugar e se eu me enquadrar ali naquelas, né, questões de risco habitual e quiser fazer o acompanhamento por lá, parir lá, eu posso. Pode, não tem problema nenhum. A gente vai fazer a avaliação, né, da questão de baixo risco, né, de você ser uma gestante que realmente só é uma gestante, não tem nenhuma comorbidade associada. E a gente tem um outro critério importante, que é não ter uma cesárea anterior. A gente está tentando trabalhar esse critério aí, mas por enquanto é o que ainda vale. Infelizmente, a mulher não pode ter uma cesárea anterior. Se aumentar um pouquinho o risco, mesmo que seja 0,03%. Então, a gente ainda está, né, tentando manter... não deixa de ser prezar pela segurança, né? Porque por menor risco que exista, sempre, né, tem ali um cuidado, uma vigilância maior em relação a isso, né? Sim, exatamente. Então, se a gente identifica durante esse pré-natal que ela tem qualquer tipo de situação que vai interferir negativamente no processo, a gente faz os encaminhamentos que são necessários, né? E é isso, assim, a gente tenta cercar essa mulher de cuidados por todos os lados, né? Faz uma assistência bem completa. As nossas consultas, pelo menos, são 50 minutos de consulta. Sim. Então, porque a gente entende que a gestação não é uma dimensão para além da biológica, né? Então, a gente tenta contemplar todas as dimensões de cuidado ali. E então, ela vai fazer esse pré-natal com a gente. Durante o pré-natal, a gente tem a questão das oficinas educativas também, que são um componente
que a gente chama de obrigatório, né? Gente, mas tem que ser, porque é maravilhoso. Assim, eu ainda não participei, né, presencialmente, e isso está nos planos, mas essa gestante que eu acompanhei, toda vez que ela saía de uma oficina, ela falava: Tati, que oficina, eu aprendi isso. Então, quando a gente chegava para o encontro de educação perinatal, ela já tinha recebido a informação lá nas oficinas, ou quando ela chegava para as oficinas, ela já tinha obtido por mim. Sim. Então, assim, era um reforço, era um complemento, né? E como isso faz diferença na experiência das pessoas, das mulheres que vão parir lá. Pois é, assim, porque justamente o trabalho da enfermagem obstétrica, ele é um trabalho que preza pela não invasão, né? Que usa de tecnologias relacionais. Então, a gente vai se utilizar, sim, das ferramentas, das diretrizes, né, internacionais, do Ministério da Saúde, para fazer aquele cuidado concreto, né? Então, de exames, pedido de exames, análise desses exames, né? Exame físico, aquela coisa toda. Porém, a principal ferramenta que a gente utiliza é realmente a construção desse vínculo. Olhar para a pessoa. Isso, para além daquela situação, olhar ela no contexto dela todo, né? Contexto familiar, o contexto social dela, em que ela está inserida. Então, e aí a gente também preza pelo protagonismo, pela fisiologia do processo. Então, eu acho que isso torna essa experiência muito, muito completa mesmo, assim, Sim, né? Sem dúvidas. Para além das questões biológicas. Eu acho que isso é o que faz mais diferença, inclusive, nessa coisa da mulher se sentir cuidada de fato, para além daquela barriga, né? Isso aí. Porque, infelizmente, às vezes a mulher grávida, ela vira um útero que tem um bebê dentro. Isso aí. E aí, quando a gente senta com ela e às vezes pergunta: olha, como é que está a sua questão familiar? Você tem rede de apoio? Como é que a gente pode ajustar isso? Se tem outros filhos. Isso. Então, sempre incluir, né? Vocês sempre incluem exato, o outro filho, né? O mais velho, na questão do pré-natal. Até mesmo pode ficar na sala de parto, né? Sim, acompanhar o processo. Sim, a família é muito importante. A gente está sempre incluindo a família, né? Nas oficinas é permitido levar alguém, se a pessoa quiser. Na hora do parto, hoje, é importante falar isso. A casa de parto é a única unidade de saúde que permite dois acompanhantes. Né? Então, você pode levar o seu marido e a sua mãe, você pode levar o seu marido e um fotógrafo, se você quiser. Né? Você pode estar com seus filhos maiores. A gente tem várias experiências com crianças na hora do parto. Né? Então, é uma experiência que você não vai encontrar em todos os lugares. Né? Não vai, eu posso afirmar. Eu não pari lá, mas eu já acompanhei parto lá e, assim, eu saí de lá maravilhada. Né? E continuo indicando sempre que possível. Às vezes eu falo assim, mas é longe da minha casa. Eu falo assim, marca o acolhimento e vai lá. Só para você conhecer. E aí, geralmente, quando vai, fica. Porque se apaixona, não tem como se apaixonar, gente. Assim, eu não quero me gabar, né? Já me gabando. Mas é realmente um lugar onde a gente, de fato, consegue olhar a mulher como um todo, né? Então, assim, a mulher por trás daquela gravidez, a mulher no seu contexto familiar, a mulher trabalhadora. Então, a gente tenta abordar todas essas dimensões. E aí eu acho que isso faz muita diferença, assim. A gente se sente indivíduo, né? Cuidado, de fato. Faz. E tem aquela frase, aquele meme: a grávida nunca esquece como foi tratada durante a gravidez e durante o seu parto. Então, eu prefiro ser bem lembrada do que ter um vínculo, né, negativo com esse momento. E, assim, eu tenho um desafio muito grande na minha assistência, que eu não posso garantir que aquela experiência vai ser perfeita. Porque, na verdade, nenhuma experiência vai ser como idealizamos, né? Isso. Mas como ela tem que ser, mas que ela seja a melhor possível. Então, eu sempre falo, olha, eu não posso te garantir um bom plantão, eu não posso te garantir que vai ser cheio de flores e corações. Mas o que depender de mim, vai acontecer. Então, qual é o meu papel? Orientar os lugares seguros, os lugares que a gente tem uma oportunidade de ter essa vivência
e preparar essa gestante. Eu sei que você faz a oficina de vínculo. E quando essa minha gestante passou por ela, ela ficou encantada. E eu queria que você dividisse um pouquinho, lógico, que, né, para vivenciar tem que estar lá. Então. Falar um pouquinho como é que você conduz essa oficina. E não só essa, porque tem as outras enfermeiras que também têm as outras oficinas, né? Mas queria que você falasse um pouquinho do seu. Tá. Então, assim, lá na Casa de Parto a gente tem 9, acho que são 9 oficinas, né? Dessas 9, eu penso que a gente tem algumas coisas que são diferentes, né? Então a gente tem essa oficina de vínculo, que é a que eu faço, a oficina de gênero e sexualidade e a oficina de arte gestacional. A gente tem também um dia só para pintura de barriga. E a gente tem a roda de conversa, que é depois. É uma oficina que é para o pós-parto, né? Então, e tem o chá do parto eu também. Eu não sabia. Então. A do pós-parto é bacana. A gente tem, então, as oficinas mais gerais, né? As oficinas que contemplam ali a parte de... cuidados com a Isso, a parte mais prática, né? Então, trabalho de parto, amamentação, cuidados com o bebê, parto e tecnologias. Isso, parto e tecnologias. Né? Então, são as mais comuns, vamos dizer assim, as que contemplam a parte de educação perinatal. E a gente tem essas outras, né? Que são, na minha opinião, são diferenciais. Porque você não vai encontrar uma oficina de gênero e sexualidade em qualquer lugar. Né? Não mesmo. E a gente gosta dessa oficina também, eu acho importante falar sobre ela, porque além das questões de gênero, Tati, que a gente trabalha nessa oficina, a gente fala sobre violência obstétrica. Porque, infelizmente, a gente, como você mesma falou, a gente não pode garantir, né, que todo o processo vá se concluir lá. Então, eventualmente, a gente tem que transferir essa mulher, ou eventualmente essa mulher, sei lá, entrou em trabalho de parto muito rápido e foi parir em outra unidade. Então, quando ela passa por essa oficina, ela meio que se instrumentaliza um pouco. Dá uma blindada, né? Para o que espera lá fora. Exatamente. Isso é muito importante. Então, são oficinas que têm esse componente aí a mais, vamos dizer assim, para a mulher que participa do nosso pré-natal. Mas é importante deixar claro que elas são abertas, tá? Então, as mulheres que querem participar, que não fazem pré-natal na casa de parto, elas podem mandar um WhatsApp lá para a casa de parto e falar assim, olha, poxa, eu posso participar da oficina tal? Que legal. Elas são abertas. Essa eu não sabia, de verdade. Isso. Aí já tem uma informação. Óbvio que vai depender do número de vagas, né? Que é a preferência das nossas mas gestantes. Só de ter a oportunidade de fazer parte, gente, já vou mandar um monte. Pois é. E aí, falando especificamente da oficina de vínculo, que é a que eu conduzo, né? Eu falo que é minha, né? Não, total. Porque sou eu que dou essa oficina. Se apropriou, isso mesmo. Então, é uma oficina que foi pensada, Tati, para a gente trabalhar mesmo a questão desse vínculo, dessa ligação que a gente precisa ter com o bebê e com as pessoas ao nosso redor para que essa gestação se desenvolva de uma maneira saudável, né? Hoje a gente sabe que mulheres que não têm uma relação boa com a sua gestação, né, com aquele bebê que ela está gestando, esse bebê que recebe menos afeto, ele se desenvolve menos. Então, pensando nisso é que eu fiz o roteiro dessa oficina, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar essas vinculações que a gente tem? Então, a gente trabalha as diferentes formas de vínculo, e aí eu trabalho 4 eixos, na verdade. O vínculo com pré-natal, o vínculo com a sociedade, né? Então, a gente trabalha as questões de o que é ser grávida nessa sociedade. A gente fala sobre isso. Um desafio. E a gente trabalha vínculo com parceiro, então, e nessa hora é super legal, porque eles falam das relações, né, com as parcerias que tem, né? Fazem declaração de amor. A gente faz um momento bem legal, assim, eles cantam, né? As músicas, porque eu falo, tem uma hora que eu peço assim, qual a música que te lembra, né? A gente faz uma dinâmica para eles escreverem, e uma das perguntas é, qual a música que te lembra ele ou ela, né? Porque os dois respondem. Sim. E aí, quando eles falam, né, que um ou outro eu peço para falar o que escreveu, aí ele fala, a música fala assim, então você canta aí, eles cantam. Ai, gente. Aí se beija, se abraça, é muito, muito legal. Muito legal.
E o último vínculo é, obviamente, o vínculo com o bebê. E aí, nessa vinculação com o bebê, a gente trabalha a questão dos sentidos, porque é através dos sentidos que a gente cria memórias afetivas. Então, como que eu posso criar vínculo com esse bebê que eu estou gestando? Através dos sentidos, que ainda estão se formando. Então, a gente vai falando semana a semana quais são os sentidos que estão sendo formados e de que forma a gente pode trabalhar o vínculo com esse sentido. Então, por exemplo, o vínculo do tato, a gente fala assim, olha, passa a mão na sua barriga, as pessoas que têm relação com você, pede para acariciar também, porque de alguma forma, não sei explicar o porquê, ainda não existe uma explicação científica para isso, mas o bebê sente. Né? Então, assim, uma pessoa que acaricia pouco a sua barriga, ela certamente vai ter um prejuízo na formação desse vínculo. Então, é nessa linha aí que vai a oficina de vínculo, né? E aí é legal também que a gente tem música, né? Então, assim, eu canto na oficina, aí eu faço eles cantarem também. Cantora. Então, é uma habilidade assim, eu falo que se eu não fosse enfermeira, eu seria cantora, né? Então, já que eu não fui cantora, então eu pego isso aí, essa habilidade e jogo aqui na minha prática. Eu queria ser escritora, né? Então, mas ainda dá. Eu gosto muito de falar e explicar e escrever mesmo à mão as coisas, né? E eu trago isso para as minhas aulas, para os conteúdos que eu desenvolvo para as famílias, né? Para a educação perinatal, porque eu pego lá o estudo científico e transformo aquilo ali num texto. Porque ler artigo científico, tenso. né? Nem todo mundo vai entender. Isso. Eu, que não tenho formação técnica, tenho dificuldade. Tenho conhecimento, mas não tenho formação na área da saúde. Já é difícil. Imagina para uma gestante, para uma família que tá vendo o assunto porque engravidaram. Então, eu transformo aquilo ali numa linguagem mais acessível e, por enquanto, está dando certo. Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa questão do vínculo, de trabalhar o vínculo. Nem todas as pessoas, mulheres gestantes, conceberam desejando ou sob uma situação favorável, digamos assim. Então, eu acredito que isso ajude essas pessoas nessa situação, né? Porque, assim, você engravidar desejando, planejando, por mais que a gente sabe que até para engravidar a gente nunca sabe quando vai acontecer. A gestação ela pode ser tranquila, saudável, mas também pode trazer desafios. E a situação, às vezes é um parceiro que você conheceu num encontro fugaz e pá, tô grávida, né? Então, assim, é muito importante para desenvolver com esse bebê que vai chegar, né? Sim, inclusive, assim, a primeira coisa que a gente fala na oficina é justamente sobre isso. Eu peço para elas falarem como elas receberam a notícia da gravidez. E aí, uma ou outra, né, fala assim... eu não gostei muito não, fiquei muito desesperada na hora, demorei para aceitar. Mas não é todo mundo que fala. Não. E aí, quando elas terminam de falar, eu sempre falo assim, olha, a gente nem sempre engravida no melhor momento, a gente nem sempre engravida na melhor situação. E com certeza, se vocês fizerem um exame de consciência aí, vocês vão encontrar uma situação ou outra que talvez vocês pensassem assim, olha, talvez não fosse o momento de estar grávida, né? Enfim, mas isso vem de toda uma cultura que é colocada pra gente, de que a gente tem que aceitar uma gravidez é uma bênção. Só que a gente precisa pensar o seguinte, nós somos indivíduos, nós somos mulheres com histórias pregressas a essa gestação. Então, é natural que uma dúvida, né, um medo, uma insegurança passe pela nossa cabeça. E aí eu sempre falo para elas assim, se isso aconteceu, não tem problema nenhum, tá tudo bem, é esperado. E aí eu tô falando isso para vocês também, eu sempre falo para eles assim, pra gente parar com o julgamento, porque a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando, né? E por que ela está reagindo daquela forma ao receber uma notícia de gravidez. É acolher e se você não puder ajudar, fica ali aguardando um momento. Claro. Né? Porque, assim, eu tô falando sobre isso porque o meu primeiro filho, ele não foi planejado.
E eu levei um tempo aí para aceitar, porque era aquele momento que eu estava entrando na faculdade, estava com um emprego bom, e aí do nada eu tô grávida. Oi, como assim? Sabe? Então, eu tive a minha mãe do meu lado fazendo essa oficina de vínculo comigo ali, né? Então, assim, é muito importante, porque eu lembro que assim que ele nasceu, teve aquela queda hormonal, né? E eu só pensei assim, eu não vou conseguir amar esse menino. E uma enfermeira falou para mim, vai sim, é só porque os seus hormônios baixaram muito bruscamente, mas você vai ver como você vai amar o seu filho. Então, assim, uma enfermeira, não sei se era enfermeira, porque a gente até conversou, né? Talvez era uma técnica que estava lá e me passou isso, assim. Imagina você ter um momento focado só para isso. Cara, faz total diferença. Total diferença. Eu penso que é muito importante, porque a gente tem uma cultura que fala que a gente tem que amar, que a gente tem que ser abnegada. Toda mulher nasce mãe. Que tem uma coisa do instinto materno e não tem nada disso, né? Inclusive, assim, é bom ressaltar isso, né? Que a gente também trabalha na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos dessa mulher. Então, eventualmente, às vezes passa na oficina questões de aborto, porque eu abortei, ou então, fulana abortou. E a gente sempre acaba pegando isso para falar assim, olha, a gente não tem o aborto regulamentado no Brasil, mas uma pessoa que tenta um aborto, né, que faz um aborto, ela está exercendo o direito sobre o corpo dela, ainda que no Brasil a gente não tenha uma regulamentação, uma assistência direcionada a isso, né? O que é uma lástima, porque aborto mata muito no Brasil, né? Então, a gente também trabalha nessa perspectiva, está sempre tentando desconstruir também, porque tudo é julgamento, né? Então, a gente também acaba tentando disseminar outras informações, espalhar, né, essa questão de vamos acolher ao invés de julgar, né? Eu acho que a principal mensagem é essa, né? Pra gente tentar fazer um mundo um lugar melhor, né, Tati? Menos pelo julgamento. menos, se eu não concordo, fica quietinho, né? Exato, se você não tá não é no lugar... seu corpo, não é na sua vida. Exato. Guarda pra você. Exatamente. E como é que eu faço para começar o meu pré-natal lá na casa de parto? Tô vendo aqui, olha, gestantes, não gestantes, tentantes. Conhece alguém grávida? Fala assim, cara, você conhece a casa de parto? Não. É importante a gente saber como encaminhar essa pessoa que deseja ter esse cuidado, né? E às vezes a pessoa nem conhece que tem a possibilidade de ter esse cuidado pelo SUS, gente. É de graça, é só ir fazer as oficinas, se cuidar direitinho e parir com dignidade. Então fala pra gente, como é que a gente faz? Então, a primeira providência que você precisa fazer é entrar no nosso Instagram, lá vai ter o telefone do WhatsApp da casa. Né? E aí você manda o WhatsApp para casa falando assim, olha, eu quero marcar o acolhimento. O acolhimento é toda quarta-feira, no período da manhã. Quem faz o acolhimento é a nossa diretora, né? Nessa reunião de acolhimento, ela vai explicar como é que são os processos dentro da casa de parto e vai fazer uma análise breve assim do que você já tiver de exames, né? Para identificar alguma questão que porventura venha impossibilitar assistência ali. Para, né, de fato, talvez nem começasse, já foi identificado ali um risco. Exatamente. Para ver se essa mulher é elegível para aquela assistência, né? Porque a gente precisa também colocar isso bem claro. Porque, assim, mulheres vão precisar de uma assistência de baixo risco e mulheres vão precisar de um cuidado mais especializado, que é o médico obstetra que vai dar, porque essa é a expertise dele. Isso aí. Né? A expertise das enfermeiras obstétricas, da casa de parto, é a fisiologia, é o baixo risco. Então, nosso cuidado é direcionado para essa população. Obviamente, se aparecer, a gente sabe identificar um problema quando ele aparece, né? E aí a gente vai direcionar esse cuidado. Mas existe cuidado e cuidado, né? É bom deixar isso claro. E aí a gente foi elegível para assistência na casa de parto. Ela vai escolher um dia da semana para ser o dia do pré-natal dela. E aí ela vai começar a frequentar esse pré-natal.
né? A primeira consulta geralmente é uma consulta bem demorada, que a gente pergunta coisa pra caramba, né? Uma consulta... Mas uma boa anamnese, né? Faz um exame físico a base da cabeça de aos tudo. pés. E aí a gente vai acompanhando essa gestação, vai marcando as oficinas, ela vai fazendo ao longo do processo. A gente tenta, Tati, assim, se a mulher vem de muito longe, ou se ela tem alguma vulnerabilidade financeira, alguma coisa nesse sentido, a gente tenta dar jeitinho. Ajustar tudo para o mesmo dia, né? Para que ela não fique no prejuízo. Porque, assim, para você entender o modus operandi da casa de parto, é importante participar das oficinas. Sim. Porque nem tudo a gente consegue falar nas consultas, ainda mais as coisas relacionadas ao parto, por exemplo, assim, a dinâmica do parto. Então, é na oficina de trabalho de parto ou na de parto tecnologias, por exemplo, que a gente vai esmiuçar mais algumas coisas do processo, né? Do processo... As fases do rotina, trabalho de parto. além dessa questão mais informacional, a gente vai falar um pouco mais da rotina e do que pode acontecer, dos critérios, que horas você tem que ir para a maternidade, quando que você vai ser internada, o que acontece se a sua bolsa romper. Então, é nessa oficina que a gente vai dar esse tipo de informação. Óbvio, nas consultas de mais do final da gravidez, a gente vai pincelar uma coisa ou outra, mas nessa vai ser específico. A oficina é para você tirar suas dúvidas nesse sentido. E sempre vai surgir, porque está falando sobre o assunto. Exato. Então, assim, para você entender como que a gente age, porque, olha, por incrível que pareça, né, as mulheres passam pré-natal lá, mas às vezes ainda tem dúvida. Você, você tá esperando o quê? Então, se está esperando, é porque existe um motivo para esperar. Sim. Então, quando você participa das oficinas, você entende o motivo daquela espera, você entende o porquê dessa ou daquela conduta e você entende o motivo do encaminhamento, né? É horrível ter que encaminhar, né? Mas acontece. Acontece. Muito. E aí, quando a gente precisa encaminhar uma mulher, geralmente é super tranquilo, assim, elas entendem porque elas passaram na oficina e sabem que aquilo poderia acontecer. E tem até um certo medo, né? Assim, como eu acompanhei essa gestante, ela ia nas consultas fazer os exames. Ai, Tati, graças a Deus, tudo bem, vou continuar lá. E você falou essa questão dessa outra oficina que fala sobre violência obstétrica, né? Eu falei para ela justamente isso. Eu falei, olha... O meu medo não é você ficar sem doula lá. O meu medo é você, por alguma razão, não poder parir lá. E aí, eu acho que a doula faz uma diferença nessa questão, né? E eu queria te perguntar uma coisa que é uma dúvida minha, e acho bacana a gente falar. Para a mulher fazer o acompanhamento pré-natal lá pela casa de parto, ela precisa fazer também na sua unidade básica de saúde? Não necessariamente. É só se ela quiser. Tá? Mas não tem... A gente pode conduzir só o pré-natal com a gente mesmo. Não tem essa necessidade. Entendi. Noelle, mas e se por um acaso ela virar alto risco, ela lá no meio do caminho, 30 e poucas semanas, virar um alto risco e tal... A gente vai encaminhar para o pré-natal da nossa referência, que hoje é o Hospital Marisca Ribeiro. Né? Lá tem um pré-natal de alto risco. E quando a gente tem essa necessidade, se ela não tiver sendo acompanhada na unidade, na clínica da família ou com um médico particular, que tem gente que também faz esse acompanhamento com obstetra particular, a gente encaminha para o pré-natal da nossa referência. Sim, é isso, mas não tem necessidade não. A gente pode conduzir o pré-natal só nosso lá. Não tem problema nenhum. Show. E a gente tem toda a estrutura, né? Então, se precisar de exame de sangue, ela vai fazer na outra referência. Lembrei também de uma coisa legal. Tem o pré-natal do parceiro também, né? Isso. Bom você falar. É um outro diferencial da casa de parto, né? Inclusive, esses dias, a gente até ficou sabendo que só a nossa unidade faz o pré-natal do parceiro. E aí isso me chocou muito, porque pré-natal do parceiro é uma política pública, né? E aí é muito legal, por quê? Porque o homem, a gente percebe uma frequência maior de homens nas consultas de pré-natal. Que bom. A gente tem percebido isso. Ainda não fizemos uma estatística, mas no dia a dia você percebe, né?
E quando você fala de pré-natal do parceiro, a princípio eles ficam meio assim, falei, como assim, tal? Mas a gente faz uma avaliação da saúde daquela pessoa, né? Então, se tem exames recentes, se está com a caderneta de Qual foi a vacina última vez atualizada. que foi no médico? Principalmente o Exatamente. gênero masculino que corre. Então, justamente porque o homem, ele tem essa marca, né, de pouco se cuidar, né? Então, Ser resistente. Isso é uma questão de gênero, né, inclusive. Sim. Então, quando você tem essa proximidade, você aproveita a oportunidade. Então, é isso que a gente faz. A gente mede a pressão, a gente pesa, a gente faz cálculo de IMC, né? A gente pede exame de sangue, faz uma avaliação básica ali de como está a saúde dele. E, olha, já teve gente que precisou ser encaminhada por pressão alta, né? A gente já fez encaminhamento direto para emergência, já fez encaminhamento direto para o médico, assim, né? Que não estava tão alto, mas precisava de um acompanhamento, né? Então, de pessoas que pouco cuidavam da saúde. E aí a gente sempre fala assim, olha, ela está grávida, né? Ela que está gestando, mas você é o pai e essa criança também precisa do pai. Sim. Precisa do pai bem, com boa saúde, né? Então, a gente faz aí esse processo que eu acho interessantíssimo e muito importante. Por isso que eu lembrei aqui agora e falei. Foi bom você falar. Que é uma outra questão importante de lá. Noeli, vamos lá. Tá tudo bem, pré-natal, baixo risco habitual, né? Sem nenhuma intercorrência. Mas vamos dizer que no trabalho de parto pode acontecer de ter a necessidade de uma intervenção ou ter intercorrências intraparto. Como é que funciona essa questão? Como é que vocês lidam com essa emergência, né? Então, Tati, é importante a gente falar o seguinte, né? Nós somos uma unidade que funciona sem médicos, né? Mas a nossa assistência é uma assistência segura, porque é uma assistência de cuidado 1 para 1, que a gente chama, né? Então, você sempre vai ter, embora tenha pré-natal rolando, tenha oficina rolando no mesmo tempo, se a mulher estiver ali em trabalho de parto, sempre uma enfermeira vai estar lá responsável por ela. Sim. Então, é uma dinâmica de cuidado que a gente chama de 1 para 1. Então, essa mulher vai ser avaliada constantemente, né? E é importante a gente falar que intercorrências durante o parto, durante o trabalho de parto, né? Elas não acontecem de uma hora para outra, né? O bebê, se ele tiver com algum problema, ele vai dando sinais e aí a gente vai acompanhando. Como a gente acompanha de muito perto, a gente acaba pegando essas situações no início e tomando as condutas necessárias rápido, né? E aí, se a gente identifica, por exemplo, que ele não está muito bem, o que acontece? Hoje a gente conta com uma ambulância da Rede Cegonha, né, da Cegonha Carioca, que fica lá de prontidão 24 horas. Pra gente, a ambulância é da gente. À disposição. Ali. E aí, quando a gente precisa transferir, em qualquer situação, não só no trabalho de parto, né? Se, por exemplo, uma mulher aparecer hipertensa, com alguma situação importante durante ali as consultas de pré-natal, a gente vai encaminhar também, né? E é essa enfermeira nessa ambulância da Cegonha Carioca que vai levar para a nossa referência, que é o Hospital Marisca Ribeiro, que dá uns 15, 20 minutos lá da casa de parto, mais ou menos, né? Então, também tem mais esse componente aí para assegurar ainda mais, né, a segurança e a tranquilidade de quem usa, né, do nosso serviço. Perfeito. Noeli, queria te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, né? A idealização desse meu projeto é para trazer informação para as pessoas, tudo que esteja relacionado à gestação, parto, nascimento, educação de filhos. É muito bom poder falar da casa de parto, que de verdade para mim é algo maravilhoso e que devia ter, né? Esse projeto deveria seguir para ter em cada região da nossa cidade, para contemplar mais famílias e mais mulheres e pessoas. Para você que está aqui, não esquece de ir lá assistir o primeiro episódio, que foi com a Maju Aragão, falando sobre maternidade, sobre gestar tendo um bebê. Ela dá várias informações e contribuições bacanas lá. Agradecer também a Estúdio Fai Brasil por fornecer
toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. E, lembrando, aqui você pode maternar.